De volta aqui com vocês para a nossa última parte da nossa aula hoje de programação, entendendo um pouco mais sobre as matrizes dentro da nossa linguagem C. Já vamos partir para essa parte final da nossa aula, mas antes vou dar aquele aviso que eu falei agora há pouco, o pessoal aí de Lagoinha perguntando sobre as aulas. Pessoal, realmente no site, as nossas aulas anteriores ao início eleitoral, todas elas estão bloqueadas, estão retiradas. Por quê? Porque ali tem a marca do governo, marca da questão do governo, tem que ser retirado todas as marcas, e por isso os vídeos estão fechados até a passagem do nosso período eleitoral. Enquanto tiver as eleições acontecendo, a gente tem que retirar tudo isso. As aulas após o início do período eleitoral, que não tem marca alguma do governo, não tem nada relacionado a nada disso, vocês vão perceber que elas estão no ar. Então, as últimas aulas, sim, é possível. As aulas lá do começo, não tem como, tudo isso está bloqueado até a passagem do período eleitoral. Mas todos os slides, eles estão lá e estão funcional. Mesmo naquela aula que passou, mas você não consegue assisti-la, o slide vai estar lá disponível para você assistir, para você baixar e assim estudar por ele. É possível sim baixar o slide da aula, mas assistir aquele vídeo, infelizmente, não tem como. Aqui dali, por enquanto, ele está fora do ar, está bloqueado. As aulas mais novas, elas vão estar, inclusive dessa semana já está sendo colocada, a cada uma delas, então dá para estudar desse modo. Em contrapartida, a gente vai utilizar ainda aquele GitHub, nosso repositório, postando ali tanto a questão de algum livro, alguma apostila, alguma coisa para adicionar. Infelizmente, os vídeos anteriores, as aulas anteriores ao período eleitoral, eles estão bloqueados por enquanto. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje e continuar falando sobre as matrizes. Vinha eu falando sobre a questão do laço, dos laços contínuos para preenchimento e leitura de uma matriz. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos continuar falando sobre ele. Em um laço, a gente sabe que a gente está utilizando aqui, no caso, o laço de for, mas utilizando outras estratégias seriam praticamente a mesma prática. Eu estou fazendo pelo for os laços um dentro do outro, laços contínuos, porque na matriz a gente faz essa estratégia e isso acaba resolvendo logo de cara toda a questão de dúvidas das pessoas que estão aí sobre o uso do laço. Então, vamos lembrar que eu estou dentro do primeiro laço, após o preenchimento de cada espaço, de cada item dentro daquele laço, do segundo laço, do J, cada preenchimento a gente vai partir para a próxima linha. Mas o que acontece para que ele saia da primeira linha, a linha 0, para passar para a próxima? Porque conforme cada um desses I e J foram preenchidos, o último I, o último J que vai ser preenchido, ele teve o valor 2. E aí ele vai receber mais. Quando ele recebe mais, ele tem o valor 3. E o J, ele tem que ser menor do que o valor 3. Quando ele chegar no item, ele chegar a esse valor 3, o for vai ter finalizado. E assim ele retorna para a parte superior. Ele volta para o nosso for externo, o nosso for do I. E aí, ao chegar ali no for com esse I, o que acontece? O I estava com 0. Ele agora recebeu mais... O I vai receber mais 1. E o I, aí, a partir desse momento, ele vai valer 1. E assim, a gente vai passar para a próxima linha. Quando o I aqui, que iniciou com 0, ele passa a ter o valor de 1, pois ele foi incrementado na segunda passada desse laço, a gente entra novamente no laço interno. E aí, nesse laço interno, começa a sua leitura. Eu estou no I, vamos pensar que esse aqui é o I, tá? Vou colocar aqui I. Eu estou com o I no valor de 1. E aí, chegou o momento de eu ver agora quanto seria o J. O J, ele foi iniciado com 0. Então, eu tenho a posição
posição 1 para I e a posição 0 para J. Sendo que nessa minha coluna aí, eu estou inserindo agora o novo valor, esse novo valor inserido pelo usuário, o 11, ele vai recair sobre essa posição. Por quê? Porque o I está aqui com 1 e o J com 0, sobrecaindo o 11. Vou inserir mais um. E assim, a gente está percebendo que a cada passada aqui é o que aconteceu no item anterior, na linha anterior. Eu vou agora inserir 4. Eu não consegui sair ainda desse meu laço. Por quê? Porque o J só vai sair desse laço quando esse J chegar a um valor que seja maior do que o 2. Ele vai chegar até o valor de 2. E aí, nós temos o 4 que vai ser inserido nas posições. O que está valendo o I? O I está valendo 1. O que está valendo agora o J? O J já é a segunda passada. Ele estava com 0, recebeu mais 1, então ele ficou agora com 1. 0 mais 1 ficou com 1. Então temos aí a posição 1, 1. Posição 1, 1. E assim a gente insere o novo valor. O laço retorna. Aí a gente já está sabendo como é que faz. O laço retorna. Estou com o I na posição 1 e o J ele vai agora para a posição 2. Então, o 1 que eu estou digitando, ele vai cair ali nesta posição 2 do índice 2. Finaliza-se isso porque o J agora recebe mais 1 e ele fica com 3. E o J não pode equivaler ao 3. O max score aí está com valor de 3, porque a coluna é 3 por 3. Então ele retorna para o laço externo. No laço externo, for externo, o I que estava ali com o valor de 1 da última passada recebe mais 1 e ele vai ficar agora com 2. Ele ficando com 2, aí sim eu posso retornar para o laço interno. No laço interno, estou agora com 2 para I. Vou incrementar 6 nesse valor, que seria algo como eu dissesse que é o valor 2 e 0, posição 0. E assim eu posso colocar nesse último quadrinho aqui o nosso 6. Vai de novo, retorna. E assim eu vou incluir agora o 3. O I está com quanto? Com 2. E o J está com 1. Essa posição recebe o novo valor, o 3. E laço novamente, mais uma passada. Por quê? Porque o J ainda está com o valor de 1, que é menor do que o 3. Nessa última passada eu vou receber o valor de 2, onde o I tem o 2 e o J 2. A posição 2, 2, tá aqui apontada, recebe o digitado pelo usuário, o valor 2, e ele recai nesse último quadradinho. Ao fazer isso, a gente retorna novamente, mas o J recebeu mais aqui, e ao receber isso, ele tem o valor 3. Por ele ter o valor 3 recebido, e J tem que ser menor do que 3, e aqui no caso J está com 3, ele sai e vai para o laço externo. Ao chegar no laço externo, ele vai perceber que o I, que estava com o valor de 2, vai receber mais 1. Então o I está com 3. E o I tem que ser menor do que 3. Então por esse motivo ele passa direto e sai. E assim a nossa matriz ela está preenchida. E o que eu tenho que decorar de fazer esses itens, essas inserções internas? Vocês percebem que os dois laços são praticamente idênticos. O que mudou realmente de um laço para o outro foi só a variável de inicializar. Que uma eu utilizei variáveis diferentes, não posso utilizar a mesma variável, não posso usar o I para as duas, porque se eu utilizar o I na primeira e eu entrar no segundo laço, o valor de I já está incrementado. Então não devemos criar duas variáveis de inicializar. Cada laço, vamos fazer o seguinte trato. Cada laço que você for trabalhar, você cria um novo
uma nova variável de acréscimo. Uso da matriz em valores. Se valores de uma matriz, aqui no caso, uma matriz de 3 por 3, e a gente quiser verificar a escrita desses valores passo a passo, vamos ver aqui passo a passo para ver se a gente entendeu ali naquela inserção. Agora estou fazendo uma leitura em cima desses valores. Ela está toda preenchida, vocês estão vendo ali 9, 5, cada um na sua posição. Como é que eu faço uma leitura desse? Eu chamo novamente agora um novo laço, está lá for, que começa com 0 e vai até o i ser menor do que 3. É o mesmo laço que a gente já utilizou anteriormente. Então, a mesma estrutura de escrita, onde eu usei a variável i para o primeiro laço e a variável j para o segundo, eu vou utilizar de novo. Só que a diferença agora, ao invés do scanf, eu vou utilizar o print para mostrar em tela. Então, da mesma forma, eu saio percorrendo de novo esse laço. Vamos lá, gente. Eu vou percorrer aqui passo a passo, só para a gente entender. Entrei no primeiro laço, o laço vai me levar a um print, aonde esse print aqui inicial, ele me mostra linha e me diz quem é o i. O i aqui é o 0, não é isso? Então ele vai mostrar na linha 0. Aí ele vai entrar no for. Entrando nesse for, o j é iniciado com 0 e ele tem a regra de ir até o tamanho onde j será menor do que 3. Quando ele chegar ao valor de 3, já era, eu saio desse laço bem aí. E aí eu vou printar, vou mostrar em tela os valores de i e j. Quem está naquela posição? I e j. Primeiro vamos saber quem é i. O i não começou com 0, lá no topo, está zerado. Ele começou com 0, então o i é 0. E o j? O j também está com 0, então é a posição 0, 0. Quem é o item que está na posição 0, 0? Número 9. E o número 9 é mostrado em tela. O meu laço retorna. Eu ainda estou no laço interno. O laço retorna. O j recebeu mais um valor, j++. Por isso, ele agora vale 1. Onde ele ainda não chegou ao limite dele, que ele tem que chegar até o valor de 2, que ainda vai ser menor do que o 3, e assim eu vou printar em tela um novo valor. Ao printar em tela o novo valor, vai ser nas posições onde eu tenho o i, que continua com 0, e o j, que agora tem 1. Então ele vai mostrar em tela o valor 5. O laço vai ser refeito, eu continuo no laço interno. Percebam que o print que está em cima desse for aí, ele não está sendo apresentado em tela. Por quê? Porque eu estou dentro desse segundo laço. Dentro desse segundo for. Nesse for aí, ele vai me pedir o quê? Ele vai printar o quê? O i. Quem é o i? Está com 0 ainda. E o j? O j agora está com 2. Ele vai mostrar quem está nessa posição. 7. Uma terceira passada, o j recebeu, estava com 2, recebeu mais 1, ele ficou com 3. Quando ele ficou com 3, ele já extrapolou aqui a nossa condição de j tem que ser menor do que 3. E assim ele vai para o laço externo. Lá no laço externo, ele vai ver que o i, que antigamente estava com 0, ele passou para uma nova leitura. E aí ele vai passar agora para o espaço de 1. O i vai receber 1. Ele recebeu 1 na outra passada. Ele está fazendo uma nova releitura. Então ele agora está valendo 1. E aí o que me acontece? Ele entra no printf, mostra a linha que está ali e o i que está ali. Ou seja, linha 1. O valor de i agora é 1. Ele vai entrar no novo laço, o novo for, onde ele vai mostrar a posição do item que está ali. Quem é i? O i está com 1. Quem é j? O j está com 0. Então ele me mostra o valor 11. Ele refaz o mesmo laço novamente,
onde agora eu saio percorrendo quem está o I ainda continua com 1, e quem é o J agora? O J recebeu mais 1, então o J agora ele está com 1. Então ele vai mostrar o valor que está dentro da posição 1, 1, e assim me mostra o número 4. Ele refaz o caminho ainda não estourou a condição, porque o J está agora com 2, acrescido está com 2. Então a gente está procurando o quê? Posição I, que continua 1, e o J com 2, ou seja, a posição de 1 e 2, onde ele vai mostrar o valor ali, o nosso 1. Chega na última passada, o J recebe mais 1 e ele fica com 3. O problema é que ele já extrapolou aqui a condição e por isso ele vai para o laço mais externo. Chegando lá nesse laço mais externo, ele vai fazer a comparação de quem é o valor de I. Lembrando que esse I recebeu mais 1. E por isso, quando ele recebeu mais 1, tá ali, ele está valendo 2. O 2 ainda é menor do que o 3? Sim. E por ser menor do que 3, ele dá prosseguimento ao que tem internamente dele, mostrando linha, quem é o I? Linha 2. E assim ele entra de novo no for, onde ele encontra o nosso valor, o I. Quem é o I? Está 2, está lá o 2. Quem é o J? O J, nesse exato momento, ele está com 0. Então ele apresenta o valor 6. Segue adiante, ele refaz o caminho, não sai desse laço, onde o J ali, o nosso J está com o valor de 1, e aí ele segue mostrando o print, ele ainda não extrapolou a condição do J menor do que 3, ele está com o valor de 1. Posição de I, 2. Posição de J, 1. Quem é a posição 2, 1? Tem o valor 3 ali, e é por isso que ele mostra o 3 em tela. Nossa última passada, onde o nosso J está agora com 2. Na última passada, a última condição que vai aceitar, porque o J, o 2 é menor do que 3. E assim ele vai mostrar o print. Posição de I, 2. Posição de J, 2. O item que está dentro da posição 2, 2, por coincidência é o número 2. E assim, o J vai receber mais 1, sendo 3. Só que ele é o 3 e 3 não é menor do que 3. Por esse motivo, ele tem que sair desse laço. E aí ele sai e vai para o laço mais externo. Quando ele chega no laço mais externo, o I recebeu mais 1. Por esse motivo, o I tem 3 agora. E aí a condição também está estourada ali, ó. O I, que é 3, não é menor do que 3. Ele é igual a 3. Por esse motivo, ele tem que passar reto e sair. E aí, finalmente, ele sai disso aí e encerra o nosso programa. Programa exemplo. Gerar uma matriz com valores inteiros positivos maiores do que 0. Achar e apresentar o maior valor da matriz. Apresentar a matriz em formato matricial. Bora ver nesse programa exemplo aqui uma matriz sendo executada. Eu tenho lá no começo nossas bibliotecas, a stdio, a stdlib, e eu tenho as duas constantes, a max linha, que eu defini que ela vai ser do tamanho 3, e a max coluna, que eu defini que seria o valor 3. No lugar dessas constantes, eu poderia ter colocado diretamente dentro do código, ali dentro de cada um dos laços. Eu não fiz isso para que a gente possa utilizar a constante. A gente sabe que a prática do uso de constantes dentro de um código é muito melhor, é a forma correta. Eu tenho aqui, na linha 7, minhas variáveis. Int amostra, uma variável que eu chamei ela de amostra, mas ela não é uma variável, Hildo, ela é uma matriz. Porque olha os colchetes na frente. Tem 2 colchetes logo à frente, duas aberturas e fechamento, mostrando que ela é uma matriz.
E qual será o tamanho dessa matriz do tipo inteiro? Ela será do tamanho max linha e max coluna, ou seja, 3 por 3. Ela terá o valor 3 por 3. E aí vem linha 8. Linha 8 eu tenho também 3 variáveis iniciadas, a i, a j e a maior. Onde essas variáveis eu estou querendo arrecadar justamente no i e j o contador para os nossos laços. E o maior, onde vai ter o valor que vai ser utilizado na questão da maior ali, do maior valor encontrado dentro da nossa matriz por comparação, que foi um dos itens pedidos nesse exercício. Eu tenho ali na linha 10 o início do nosso for, um laço, onde eu tenho ali i recebendo, iniciando com 0. E depois eu tenho o i sendo menor do que max linha, que é 3. Ou seja, o i tem que ser menor do que 3. E esse i vai receber mais, como a gente já viu aqui no exemplo anterior. Linha 12, eu vou printar a minha linha, mostrando qual seria aquela linha, e ele vai mostrar ali, no caso, linha i mais 1. Por que i mais 1? Porque a posição inicial do i é 0. E eu quero que seja mostrado que essa é a primeira linha, linha 1. Eu entro nesse for, ou seja, um for dentro de um for. Esse é o for da linha 13, que fica dentro do for da linha 10. O j, essa outra variável inicializadora, começa com 0 e ela vai de j até 3, que é o valor de max coluna. E o j vai receber mais, ou seja, vai receber mais um valor. E aí tem esse pequeno trecho aqui, que é um faça, um do. Nesse do é onde eu quero justamente pegar os valores ali para preencher a minha coluna. Eu vou pedir para o meu usuário. Vem um scanf pedindo justamente as posições de digitação, onde a pessoa vai ter que digitar cada um dos valores. E aí vem um se, tem um if, amostra, onde ele vai fazer a seguinte comparação. O i, essa posição que está ali, de i e j, ou seja, a amostra inicial, 0, 0, ela é menor do que 1? Se for menor do que 1, ele vai printar em tela valores positivos maior do que 0. Ele está obrigando, com esse trecho aí que eu estou mostrando para você, esse do, ele está obrigando que a pessoa preencha essa variável com valores que sejam maiores do que 0. E aí ele vai dizer esse while, enquanto essa amostra não estiver toda preenchida com valores que sejam desse modo, ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar repassando isso, enquanto ela não estiver toda preenchida, essa linha, ou seja, as 3 posições. Ele vai fazer isso. Por que eu estou utilizando, dentro desse segundo for, um while? Porque eu quero justamente fazer essa testagem. Qual é a diferença de um laço com for do que um laço com while? O laço com for, ele repete quantas vezes for necessário eu repetir aquele item. Quantas vezes eu quiser repetir aquele item. O while, além de fazer isso, ele faz um teste. No nosso caso aqui, o teste de comparação é justamente saber se o item, o número que está sendo inserido ali, se ele é maior do que 0. A gente precisava fazer isso. Eu não quero números negativos, eu não quero número 0. Mas se eu aceitasse qualquer número, eu poderia retirar ali esse do while e deixar somente o for sendo preenchido. Vem na linha 23, que é para a gente procurar quem seria um dos itens maiores. Porque até a linha 21, a nossa matriz estava sendo preenchida. Ela foi toda preenchida até a linha 21 dentro do nosso while. E aí chegou o momento agora de eu fazer uma releitura das várias posições dentro dessa matriz, para que assim eu possa encontrar qual seria o nosso maior item ali dentro dessa matriz. Venho então na linha 23, onde eu recebo a maior, receberá aquela posição 0, 0. A primeira posição. Eu faço que a variável maior receba o primeiro valor, a primeira posição da nossa matriz. E aí a gente entra no laço. No laço eu começo com o i com 0, crescendo até mesmo que o i seja o valor menor do que 3, ou seja, posições 0, 1 e 2. E o j vai receber mais, o i vai receber mais.
entra no segundo laço, onde eu tenho agora o J com 0, ele crescendo até o valor de 2 para as colunas, onde esse J receber mais. As linhas 24 e 25 foram aquelas que eu expliquei nesses exemplos anteriores, mostrando como o laço, passo a passo, como o laço um dentro do outro, como eles trabalham no preenchimento e leitura das nossas matrizes. E aí vem na linha 26 a comparação, porque ele está fazendo a leitura agora. Ele diz, se a amostra nas posições I e J são maior do que a nossa variável aí maior. Que posição é essa? O I ele inicia com 0 e o J inicia com 0. Então, é a nossa matriz amostra com as posições 0, 0. A primeira posição. Ele está procurando ali, ó, fazendo a comparação na primeira posição. Foi lá e comparou com o primeiro item que a gente adicionou. E aí ele faz essa comparação, se caso for, cai dentro de maior. A primeira, o primeiro maior, ele já tinha recebido esses 5, ele já estava dentro dele. E aí a cada nova passada, ele vai passando, vai comparando com o próximo. O 5 é maior do que 5? Se o 5 é maior do que 5, aí maior vai receber esse valor. Não é, não recebe. 5 é maior? Não. Aí ele vai para a próxima linha. O 6 é maior do que 5? Sim, ele é maior. Então ele vai ser jogado dentro da variável maior. E assim ele sai fazendo comparação item a item. O 1 é maior do que 6? Não. O outro 1. E assim por diante. Ele sai fazendo a comparação item a item. Ao finalizar isso, o maior item, pela lógica, ele vai estar armazenado dentro da variável maior. E ele disse ali que a variável maior, ela tem o maior valor que está dentro dessa matriz, foi o item 6. Mas a gente vê que tem 3 6, porque eles têm o mesmo valor. Então não importa aí, foi a primeira comparação, nosso primeiro 6 entrou e já ficou alocado ali. Na linha 30, a gente é mostrado a seguinte regra, matriz em formato matricial, ou seja, que eu quero mostrar agora através da matriz, através do modo como ela deve ser apresentada em tela. Aí, vamos deixar ela bonitinha aí, sem risco. E aí é apresentada essa matriz. Para ser mostrada essa matriz em tela, vou precisar de mais um for, que é o for da linha 31. E aí na linha 31, o I inicia com 0, ele vai de I até menor do que 3, que é o max linha, e ele recebe mais 1. Vai entrar dentro de um segundo for, onde tem o max coluna, para percorrer tudo isso. Gente, se vocês perceberam, aconteceu o seguinte, na linha 10 até a linha 21, a gente preencheu essa matriz, item a item, a gente saiu percorrendo linha a linha, item a item, preencheu ela. Da linha 23 à linha 28, a gente percorreu de novo essa matriz, só que agora lendo e comparando esses valores, pegando o maior deles e deixando armazenado dentro de uma variável. Depois eu saio na linha 31, percorrendo de novo esse mesmo vetor matricial, olhando todos os itens e agora apresentando em tela. Futuramente aqui foi didático, né? Fiz 3 vezes o caminho do vetor, então foi didático. Se a gente estivesse trabalhando com um programa mesmo no futuro, quando vocês estiverem habilidosos, já na leitura, no incremento do item naquela posição, você já poderia sair fazendo a comparação já direto ali e já apresentando em tela, já montando em tela a matriz no formato matricial. Tudo isso, os 3 momentos aí, as 3 leituras, dava para ser feita em uma só viagem. Você não precisava ter feito as 3 viagens. Por que fizemos desse modo? Para ficar mais fácil do entendimento de vocês. Para que vocês percebam cada momento ali do nosso algoritmo, o que acontece. Mas tudo isso, com o tempo, a gente faz várias coisas em uma só passada. Isso diminui até mesmo o uso sobre o processador da nossa máquina e o uso de memória também. Vamos para um exercício. Faça um programa
Em C, que leia valores e preencha uma matriz 3x3 com valores inteiros entre 0 e 10, inclusive nota de alunos, ou seja, pode ser nota de alunos, e indique quantas vezes a nota 9 aparece na matriz e quantas vezes aparece cada nota. Então, esse probleminha que está sendo pedido aqui é um programa que receba nota de alunos, e essas notas vão ser preenchidas com valores de 0 a 10, as notas dos alunos, e aí, ele no final, depois de todas as notas desses alunos, que são 3 por 3, ou seja, são 3 notas de 3 alunos, 3 por 3, 3 notas, 3 alunos. As 3 notas vão estar lá, você deve mostrar em tela quantas dessas notas são o número 9, ou seja, quantas pessoas tiraram ali o número 9 como nota e quantas vezes aparece cada nota. Bora ver como é que isso fica? Então percebam novamente isso, gente. Eu dividi essa problemática em 3 fases aí. Eu começo ali incluindo as nossas bibliotecas, criei duas constantes, a maxlim e a maxco, de novo, ou seja, estou reutilizando aquele código anterior. E aí vem na linha 6 a criação da minha matriz, das minhas matrizes. Eu criei uma matriz MA, uma matriz MB, são 2 matrizes, e uma total. As 2 matrizes são justamente porque eu quero utilizar uma para o preenchimento das notas e uma outra para fazer aquele tratamento que foi pedido ali quanto às notas. Na linha 7 é criada mais as variáveis de controle, a I, a J e a noves, que a noves é justamente para contabilizar quantos noves apareceram. Linha 10 eu venho com o nosso primeiro for, onde nele vai fazer justamente o incremento das notas. Ali no primeiro laço ele entra, mostra qual linha que faz parte, está ali linha 0, e aí ele entra pedindo as 3 notas daquele primeiro aluno. Foi digitado ali as notas 8, 9 e 9, aí ele passa novamente para o segundo aluno e assim por diante, cada uma delas. Sendo que é feito na linha 15 uma comparação se aquele item que foi colocado ali, se ele está entre aquela faixa de 0 a 10. Linha 15, ele pergunta se aquela posição MA e J, vamos começar com 0, 0, se ela é menor do que 0 ou se ela é maior do que 10. Se caso isso acontecer, deverá aparecer número inválido e ele pedir que eu digite de novo. Então ele vai me prender ali naquele loop enquanto eu não digitar uma nota que vai estar entre 0 e 10. Após isso, a gente vai para a linha 19, preenchi todas as notas. Aí eu preenchi tudo isso e vai entrar num laço onde nesse novo laço, nesse novo for, ele vai refazer o caminho de todo o preenchimento, todas as notas, e vai comparar ali na linha 22 se existe alguma dessas posições que tem um número que é igual a 9. Caso eu tenha um número igual a 9 em alguma delas, eu vou incrementar mais um valor dentro do 9. Vocês percebem que no finalzinho da linha 9, da linha 22, tem ali o noves, recebe noves mais 1. Eu poderia ter colocado simplesmente a variável noves mais mais. Dava certo também. Esse aí é outro modo de fazer. Vem na linha 23 mostrando quantos noves foram encontrados. No caso aqui a gente viu, apareceram 3 notas 9. E aí vem a contagem, a gente retorna para o mesmo vetor para mostrar a contagem de cada nota, quantas notas apareceram. 26, linha 26, entro dentro do meu primeiro laço, onde nesse laço ele vai contabilizar ali, vai receber dentro de total a nossa posição, nosso valor, nossa posição. Linha 28, ele vai fazer a comparação, aí sim eu vou fazer a leitura dentro dessa nossa variável, dentro dessa nossa matriz. Ele sai passando item a item, vocês percebem ali o total, MA, o IJ, ou seja, posição 00, ele compara, primeira nota, 00. Se a nota que tem 00, se ela apareceu, se caso ela apareceu, ela vai ficar armazenada ali, vai ficar guardado. Ou seja,
ele sai fazendo a comparação. A nota 0 apareceu? Se ela apareceu, vai ser incrementado mais um valor. E assim ele vai aumentando esse valor. Ele faz isso nota a nota, valor a valor. Vamos ver aqui no caso da nota 8, que a gente percebe que ela apareceu ali 4 vezes. Então, a cada vez que ela entrou, ele foi contabilizando ali mais um, e aí ele vai, nessa contagem bem aí, ele mostra em tela. Essa contagem, ela não fica armazenada, a gente não está armazenando em lugar nenhum, é só para mostrar em tela. E assim, eu percorro toda a matriz, comparando cada um desses itens. Se apareceu, eu contabilizo quantas vezes aquela nota apareceu. E assim, foi incrementado esse nosso valor lateral aí. Mais um exercício, faça um algoritmo que leia duas matrizes de tamanho 3x3, então eu vou ter duas matrizes, 3x3. Em seguida, compare os valores das duas matrizes nas respectivas posições e mostre quais números são iguais nas duas matrizes na mesma posição. E informe qual a posição. Então, ele está pedindo que eu tenha duas matrizes, estou com as duas matrizes. Aí digamos que as duas têm o seu preenchimento. Sete, pronto. Aí digamos que eu preencho aqui. Segunda matriz está sendo preenchida, gente. Qual vai ser a comparação? O que esse programa quer? Ele quer que essas duas matrizes tenham seus preenchimentos e que seja feita uma comparação posição a posição. E aí, quando encontrar itens que são na mesma posição, estão vendo que o 5 é o único item que está na mesma posição? Ele deverá mostrar que esse item está repetido na mesma posição e dizer qual posição. Em qual posição isso aconteceu? 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, isso quer dizer que foi na posição 1, 1. Foi na posição 1, 1 que aconteceu esse encontro aí. É isso que ele está pedindo aí nessa nossa atividade. Então ele vem ali, as nossas bibliotecas iniciais, criou as duas constantes de tamanho 3,3, poderia ter adicionado direto ali internamente dentro do nosso loop, dentro do nosso for. E aí vem na linha 6 o início das variáveis I e J, que vão ser as nossas contadoras, as nossas internas do nosso laço. Criei ali as nossas duas matrizes, a MA e a MB, e aí vem o preenchimento delas. Precisava eu preencher ela desse jeito? Não, eu poderia ter preenchido de forma direta, então não precisava ter criado esse modo aí não, poderia ter facilitado. Linha 9, vem pedindo ali o primeiro preenchimento, ele passa por cada item daquela dessa nossa matriz e sai pedindo para a pessoa digitar o número de cada uma da posição. A pessoa sai digitando, digitou a primeira linha, digitou a segunda linha, terceira linha, está preenchido. Aí ele chega no preenchimento da segunda matriz, que é uma cópia da primeira matriz, uma cópia de código da primeira matriz. Aí ele sai, preencher a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Depois de tudo isso preenchido, ele vai fazer a comparação. Como é que ele faz a comparação? Ele entra dentro daquele mesma questão do laço, só que agora ele vai na linha 24 fazer comparação entre as duas. A posição MA e J, vamos pensar que essa seja 00, e essa posição é igual à posição em MB e J. Ele pergunta isso. Se forem iguais, o que ele vai entrar? Ele entra dentro desse if e mostra posição na posição e diz qual é a posição que ele encontrou. No caso aqui, digamos que fossem a 00, tem o valor ali, tem aquele valor ali que foi igual. E aí o que acontece ali, que eu preenchi do jeito que eu coloquei desenho ali atrás, o 5 na posição 1, 1, que é o que está aparecendo ali repetido. E se tivesse mais outras repetições, ele mostraria também, tal número na posição tal, tal, está repetido. Faça um algoritmo que leia duas matrizes A e B.
agora do tamanho 4, 4, e conte e mostre quais dos valores que estão na matriz A também aparecem na matriz B, independente da sua posição. Agora é o mesmo que a gente viu da 3.3, onde as duas vão ser preenchidas, vão ser comparados os itens, mas agora ele quer saber de qualquer item que apareça ali, ele está pedindo, está recebendo. Vamos entender aqui como aconteceu isso. Primeiro, a gente já viu essa parte do código, viu no último, então isso aqui é um incremento daquele último algoritmo, onde eu inicio ali da linha 1 a 4 as nossas bibliotecas e as nossas constantes. Nas linhas de 8, onde vem a primeira matriz, até a linha 14, deixa eu circundar para vocês verem, é o preenchimento da primeira matriz. Das linhas 15 até as linhas 20, é passando pelos os nossos dois loopings, os nossos dois laços, para preencher a segunda matriz. Então é do jeito que a gente viu o anterior. Eu nem preciso seguir passo a passo cada um deles, como foi feito, porque a gente já fez isso no outro código. Então todo esse preenchimento aqui que está sendo pedido para o nosso cliente, tudo isso aqui, esse preenchimento gigantesco de tela, foi pedido para o cliente, ele saiu digitando um a um e preenchendo isso. O que ele realmente quer nesse código aqui agora é simplesmente isso aqui, ó, linha 22, a comparação. Eu entro num laço e dentro desse laço eu vou entender o seguinte, eu vou comparar as minhas duas matrizes, as posições por posições, ou seja, ele sai vendo aqui as posições e vendo se naquela posição eu encontro algum item que esteja ali, que esteja sendo utilizado. Ou seja, ele pega, vamos pegar o primeiro aqui, pega o número 14 e compara com todos os outros itens que estão ali dentro daquela matriz, da outra matriz. Ele compara todas as outras posições da segunda matriz. Depois ele pega o segundo valor, volta para o laço e entra em todas as posições e compara com todas as posições. Ou seja, é um trabalho extenuante, um trabalho grande que ele está fazendo aí. Só que é feito tão rápido que a gente nem percebe. E assim, ele consegue perceber o seguinte. Aqui, o primeiro número lá, o 14. 14 aparece nas duas matrizes, ou seja, ele encontrou um igual na outra matriz. O 12 aparece nas duas matrizes. Mas o dele não está dizendo qual a posição. Não foi pedido isso. Aí ele também não está dizendo quantas vezes aparece. Também não foi pedido. Isso dá para implementar com contadores. Não foi a nossa decisão aqui, não foi o nosso pedido. O nosso cliente não quis isso. Ele só queria saber, esse número já foi usado alguma vez? Se foi, aparece em tela. Então, nesse caso aí, somente o número 14, o número 12 e o número 4 que apareceram nas duas tabelas. Foram comparados ali e apareceram nas duas tabelas. Vamos mais um exemplo aqui. Criar um programa com a matriz 4x4 de inteiros. Então, aqui, que é inserção direta. Eu não vou pedir para o usuário. Aqui, agora, bora fazer um com inserção direta. Eu tenho ali uma matriz do tipo números inteiros, 4x4, porque eu defini uma constante ali, lim, de tamanho 4, 4x4. E automaticamente eu estou incluindo já os valores. Vocês estão vendo aí na linha 5, 6, 7, 8. Eu estou incluindo já os itens. Então são os itens que estão ali montados em tela. Aí para apresentar isso em tela, molezinha, nossos dois laços. É basicamente isso aqui é uma reza, gente, que vocês vão utilizar toda vez. É sempre uma variável iniciada com 0. Ela deverá crescer até o limite ali que é o tamanho da nossa matriz. E assim, isso feito para a linha, isso feito para a coluna. Lá no vetor a gente não precisa pensar nas colunas. Então só precisa pensar na quantidade de elementos numa linha. Então por isso que lá não tem os dois laços internos e aqui tem. Feito isso, eu vou printar em tela tudo que foi mostrado, ou seja, nesse laço aí é justamente fazendo a leitura, porque o primeiro não tem um laço porque eu incrementei direto. Se eu fosse pedir para o meu usuário, eu ia colocar também a mesma situação dos dois laços ali. Ao invés do print, eu colocaria um scanf. Vamos ver nesse outro probleminha. Criar um programa com uma matriz 3x3 de inteiro, cujos elementos nas suas posições I e J, onde eu tenho ali o I mais J mais 1.
e aí eu vou imprimir essa minha matriz. Então, no caso, eu quero que cada posição vá incrementando mais um valor, do jeito que vocês estão vendo ali na tela. O primeiro valor é 1, então o próximo vai ser 2, 3, assim por diante. Ele vai incrementando esses valores. Na segunda linha, tem um 2, então vai ser 2, 3, 4 e assim por diante. Como é que ele fica? Molezinha de fazer, gente. É uma matriz 3×3, está ali na linha 5, matriz 3×3. Eu não usei a constante nesse nosso outro exemplo. 3×3. Na linha 7 eu estou colocando ali os valores, onde eu tenho os dois laços para preenchimento. A regra, um laço dentro de um laço, o for dentro de um for, que a gente já utilizou ali. Linha 9, eu tenho as posições, o A com o I e J, as posições I e J, começa com 0 e 0, recebendo o I mais J mais 1, que é o que ele pediu. E assim vai ser incrementado esses valores de forma automática. Começou com 0, como é I e J mais 1, então primeira posição é 1, porque é 0 mais 0 mais 1. Aí na próxima passada, eu vou adicionando 1 em 1, por isso que vai ficando com 2, 3 e assim por diante. Na linha 11 eu tenho a leitura, onde eu mostro em tela. Como na linha 7 a 8 foi o preenchimento, na linha 11 eu faço a leitura. E aí é mostrado em tela a nossa matriz preenchida, como foi pedido ali no nossa atividade, nosso quadro. Agora para mais um outro exemplo aqui. Eu tenho esse problema 2. Criar um programa que, dado um valor n, construa o triângulo de Pascal. Gente, o triângulo de Pascal é um triângulo numérico que a gente faz justamente isso. Ó. Todas as bordas acabam tendo mesmos valores. A gente cria essa forma triangular. E para que serve isso? Onde eu já vi isso em algum lugar? Já vi esse tal desse triângulo de Pascal em algum lugar. Lá no Windows, vocês já jogaram, ouviram esse joguinho? Tem uns joguinhos naturais dentro do Windows, lá do seu Windows 10. Dentro dele tem um joguinho chamado Campo Minado. Vocês já viram esse tal desse campo minado? Nesse campo minado, utiliza-se justamente a regra do triângulo de Pascal, que é onde as bordas ali, ó, todas as bordas têm a mesma numeração. Então a gente fica procurando justamente esses valores dentro da matriz. Ah, se é 1, não estourou. Se for um número diferente de 1, aí ele vai estourar. É onde tem as bombinhas. Então é a lógica utilizada lá no campo minado. Vamos ver como é que a gente implementa esse triângulo de Pascal aqui, como ele faz esse cálculo aqui interno. Lembrando que as posições a posição de I e J, as duas posições da coluna e da linha, para que eles implementem esse triângulo, a regra é, na primeira posição, eu tenho o I menos 1 e o J menos 1. Assim por diante, eu somo ela com I menos 1 e a posição J. E assim eu vou criar. Essa é a regra para a criação das posições, toda circundada, esse triângulo circundado com os valores de 1. Então eu tenho ali, nesse programa aqui, nesse nosso passo aqui, a primeira regra é gerar o triângulo. A gente tem, para gerar o triângulo, a gente tem que entender o seguinte: vamos construir primeiro a matriz. Primeiro a gente constrói uma matriz através de zeros, então a gente sai fazendo esse preenchimento, e depois de preenchida com zeros, a gente faz a conversão das posições externas de cada coluna, da coluna, em valores de 1. Então perceba que o primeiro passo eu saí preenchendo todos com zeros. E aí, logo a seguir, eu preenchi a primeira coluna inteira, porque o triângulo é uma das laterais desse triângulo, eu preencho toda com 1. O terceiro passo a gente obtém através daquela regrinha que eu mostrei agora há pouco, onde eu tenho ali cada posição, o I e o J, sendo que a primeira parte, o I, ele deverá receber I menos 1, e o J receberá J menos 1. Isso acrescido pelo A, a posição de A, o I menos 1 e o J, a posição de J. Assim, ao fazer isso,
eu estou justamente a cada passada que a gente vai ver no nosso laço, a cada passada indo para a lateral, para a direita, ou seja, eu pego o primeiro item, vou à direita, pego assim cada um deles. Por quê? Porque eu estou pegando o mesmo valor de J e caindo, ou seja, o I menos 1, o J menos 1. E como eu vou acrescendo, vou decrescendo isso, eu vou decrescendo dessa forma aí, indo sempre à direita e para baixo. Bora ver como é que fica isso no código. A gente vê ali só como deve ser feito é uma coisa, mas vamos ver no código como isso foi feito e a passagem de cada um do seu laço. Eu tenho ali iniciando, lembrando que esse código aqui ele está lá na nossa aula, nossa pasta lá no GitHub de hoje. Está ali na primeira linha a nossa biblioteca. Eu criei uma constante e chamei essa constante ali de n e disse logo que ela vai receber 10. Nem precisava ter dito o tipo int, nada disso. É uma constante, não precisa nem te definir o tipo dela. Já sabemos disso. Linha 5 tem ali as variáveis i, j e a nossa matriz A, onde tem n e n. Dentro, além disso, a gente tem ali na linha 8 os nossos laços, que é onde eu vou fazer o preenchimento da nossa matriz. O primeiro passo da nossa matriz não era preenchê-lo todo com 0, por isso eu estou preenchendo todos os valores com 0, e aí eu saio depois fazendo o preenchimento na linha 11 da lateral, de toda a lateral, com o valor de 1. Então eu preencho ela toda com 0 e depois eu faço a conversão com 1. E aí, após isso, a gente faz a... Opa! Eita! A gente faz a leitura, saiu aqui, faça a leitura da nossa matriz, que ela já está preenchida com esses valores. Só que ela está preenchida somente com zeros e a primeira linha, a primeira coluna só com 1. Aí chegou o momento da gente fazer aquela conversão dos itens. Como eu tenho todo o restante aqui do nosso triângulo com os zeros, chegou o momento de eu fazer as conversões dos outros. Então eu saio fazendo a conversão das outras bordas. E aí nisso é que eu saio incrementando em cada posição, através do nosso laço, justamente incrementando o i menos 1 e o j menos 1 naquela posição. E assim ele sai passando por esse novo valor a cada passada, a cada ida, e aí ele vai incrementando esse novo valor ali, mostrando suas devidas posições. E por fim, ali ao encerrar tudo isso, o nosso último laço é para mostrar como ficou a matriz total, como ficou toda ela, essa nossa matriz de 10 posições aí, como ficou ela, 10 por 10, como é que ela ficou inteiramente preenchida. É necessariamente que ela seja 10 por 10? Não, no caso aqui é que eu escolhi 10 por 10, vocês podem fazer ela, façam esses testes, pega esse nosso algoritmo, que ele está lá na nossa pasta, e incremente ele com valores diferentes, com tamanhos diferentes. Você vai perceber que sempre vai acabar demonstrando um desenho. É assim que a gente faz até um desenho dentro do nosso, utilizando a linguagem C. A gente vai trabalhar ainda muito mais com matriz quando a gente estiver vendo essa questão da utilização de imagens. Nesse último exemplo aqui, é a questão da utilização de notas, preenchimento de notas, e que é aquele nosso primeiro exemplo de pegar os 7 alunos, as notas e mostrar a média no final. Então as notas da turma ficam armazenadas, só que agora ao invés de eu armazenar vetor a vetor, em cada linha vai significar que é justamente os dados de um aluno. Eu segui que a gente já fez, vamos ver aqui ele sendo utilizado. Então, no caso aqui, a cada passada do nosso laço, dentro do nosso for, ele vai pedindo que você digite a nota daquele aluno. Cada nota vai ficar numa posição dessa nossa matriz, sendo cada linha para um dos alunos, e assim vão sendo incrementados, como o nosso primeiro exemplo aqui nessa nossa aula de hoje. Isso aqui a gente viu, nosso primeiro exemplo. Eu vou saltar esse nosso último exemplo aqui, porque eu quero falar para vocês, eu quero dar essa dica aqui do compilador para vocês, gente. Nosso último exemplo aí eu vou deixar quieto, vou falar na próxima aula daquele último exemplo ali. Próxima aula eu trago ele.
mas eu quero dar essa dica aqui que eu já venho prometendo desde o começo da nossa aula, uma outra dica de compilador. A galerinha estava perguntando aí para mim que ele utiliza-se para programar, qual compilador que a gente utiliza para programar lá no celular, além do Móvel C, ou até mesmo dentro do seu computador, que a gente utiliza outro além do CodeBlocks. Eu já falei de alguns para vocês, mas aí tem algumas pessoas que estavam com problema na instalação, achava que o CodeBlock, estão achando que o CodeBlock é meio difícil de fazer a instalação, ou até mesmo não tem um computador. Se eu não tenho um computador em casa, eu estou indo na Lan House para ver isso. Aí toda vez eu sou obrigado a fazer a instalação. Não tem como eu ir nessa Lan House, chego lá, utilizar o computador dessa pessoa alugada e não instalar nada, porque ele não deixa eu instalar as coisas. Tem sim, gente. A gente tem compiladores que são online. Esse compilador online aqui, por acaso, você pode, que é o MãePy, você pode utilizar ele em várias outras linguagens. Ele faz a compilação em linguagens como Python, SQL, várias outras linguagens, mas no nosso caso aqui, na linguagem C. Na linguagem C você pode fazer uso desse compilador e é direto pelo navegador. Você pode utilizar ele no seu celular, se você o tiver, se não quiser utilizar o Móvel C, ou até mesmo direto online ali, direto pelo navegador, pelo browser. Esse aqui é o Programmix, gente. Basta colocar no Google Programmix que vocês vão encontrar. Ele tem diversos exemplos, tem diversos de várias linguagens, como por exemplo aqui, ó, a linguagem até a Kotlin, que é para fazer aplicações para celular, a Swift, que é para fazer aplicações para Apple, os dispositivos do iPhone. Então ele tem diversos lá. No nosso caso, vocês vão entrar Programmix e vão procurar a linguagem C. Lá na linguagem C tem alguns tutoriais, se você quiser. Infelizmente é tudo em inglês, então se você tiver um certo conhecimento em inglês, tudo bem. Mas nele você vai ter exemplos e lá tem um compilador para você poder utilizar. Então você pode utilizar direto aí, ó, tá aí o compilador, direto na tela, para você criar ali seu código e fazer todos os seus testes. E você vai poder salvar ali utilizando uma conta própria. Turminha, vou agradecendo vocês de terem me acompanhado durante a aula de hoje e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!